Olá, meus amigos, irmãos, a paz do Senhor. Quero convidá-los a refletir comigo no Evangelho escrito por João, no capítulo 13, no contexto que Jesus está na semana da Páscoa e irá reunir os discípulos, antecipando a celebração da Páscoa, para que possa instruir os seus discípulos, porque está na iminência da sua morte. Então, Jesus será crucificado na sexta-feira, vem o sábado de Aleluia, e na Páscoa ele é ressurreto. Então, é a última Páscoa que eles vão ali celebrar, irmãos. A Páscoa que foi instituída lá em Êxodo 12, na última praga, na morte dos primogênitos, quando Deus orienta, instrui Moisés a ministrar ao povo para que pegasse do sangue do cordeiro e aspergisse nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não visitasse os primogênitos dos filhos de Israel. Então, ali é instituída a Páscoa. E hoje, Paulo diz que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Que ele morreu, mas ele ressuscitou, irmãos, e com isso trouxe grandes benefícios que nós iremos ver, né? Então, no capítulo 13, versículo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-lhes com a toalha com que havia cingido. Amém? Irmãos, aqui o cenário é da Páscoa. Jesus está antecipando a celebração dessa festa para se reunir com seus discípulos, porque ele tem necessidade de instruir os seus discípulos, de ensinar os seus discípulos. Mas os discípulos estão com medo, porque no capítulo 12, Jesus fala reiterada vez de sua morte. No capítulo 10 de Marcos, do Evangelho escrito por Marcos e do Evangelho escrito por Lucas, Jesus também vai falar sobre morte, no mesmo contexto. Então, os discípulos estão angustiados e não querem ir para Jerusalém. E a Bíblia relata que o diabo encontra lugar no coração de Judas. E Judas era o tesoureiro de Jesus. Judas também era o ladrão. Mas é interessante que não há nenhum registro que diga que Jesus humilhou Judas, que Jesus sentenciou Judas nessa peregrinação enquanto estava com Cristo. Não há nenhum registro que Jesus apontou Judas, julgou Judas. Irmãos, antes desse episódio, porque nós somos diferentes de Jesus. Jesus é longânimo. Pedro 3, capítulo 3, versículo 9 diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós somos diferentes. Nós, irmãos, queremos executar os culpados, sem nos lembrar que também não existe inocentes. E se envolve cada um de nós, irmãos. Porque nós olhamos por nossos umbigos, mas não entendemos que temos uma maldade que guia o nosso coração. Todos nós temos. Você tem uma maldade que guia o seu coração. E é importante lembrarmos que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou e nos orientou a dizer: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Notem que difícil e complicado, irmãos. Porque Jesus não facilitou um pouco mais a oração para que nós pudéssemos orar assim: perdoa nossos pecados, Senhor, porque somos pecadores. Mas não, ele falou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O que eu aprendo aqui? Será que o Senhor está nos condenando a nunca ser perdoado, irmãos? Como nós não conseguimos perdoar como Jesus. Nós não conseguimos nem perdoar na totalidade, na sua plenitude. Será que Ele está esperando de mim o que eu não tenho para dar? O que tem Jesus? Qual a motivação de Jesus, então? Ter essa longanimidade, ter essa paciência com Judas e nos ensinar através dessa oração do Pai Nosso, irmãos, a nós
perdoarmos nossos devedores também. Jesus, ele quer que nós enxerguemos, irmãos, que até quando nós oramos, nós pecamos. Porque nós oramos para gastarmos nos nossos próprios deleites, nós oramos com o coração egoísta. Até quando contamos, às vezes somos altivos, irmãos, pecamos. Quando falamos coisas boas, mas por trás das coisas boas existem vestígios de interesses. Então, nós pecamos, não nos colocamos no lugar do Pai. A maioria das nossas orações são pedidos, são egoístas. Então nós vivemos num ambiente, irmãos, de pecado. Jesus, ele quer que nós enxerguemos isso. Que, consequentemente, se vivemos nesse ambiente, todos nós somos pecadores. Todos nós somos devedores. Resumindo, Jesus quer que tenhamos a consciência de que não devemos julgar, sentenciar, apontar o dedo, irmãos. Porque se o Senhor, irmãos, cobrar você, me cobrar, nos cobrar, nós não teremos como pagar. Nós só conseguimos pagar porque Ele nos justificou pela sua misericórdia, pela sua graça e pela sua morte e ressurreição. Então só podemos contar com a misericórdia, com a graça e com o perdão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o ambiente que Jesus trabalha, dando ajudas, a oportunidade e a chance dele se arrependermos. E muitos, abrindo uma parênteses aqui, já falaram assim, mas pastor, o Judas era predestinado, não tinha como. Lá em João 17:12, diz que ele era o filho da perdição. Mas será que eu vejo aqui, amados, que Jesus, ele fala, os escândalos virão, é necessário que venham os escândalos, mas aí daquele por quais vierem os escândalos, melhor que amarre uma corda no seu pescoço, se lance ao mar. Então, o que está predestinado aqui é Judas ou os escândalos, irmãos? Eu entendo que são os escândalos. O que está profetizado aqui? Os escândalos, respondendo novamente. Mas é maravilhoso, irmãos, tudo isso, que nesse ambiente de homens que o trairão, que abandonarão, que negarão, que fugirão, né? Jesus consegue amá-los até o fim. Que Jesus é esse? Que Deus é esse, irmãos? Que pode amar pessoas que irão traí-lo, que chama de amigo Judas. Que se Judas estivesse no colegiado apostólico como ele estava de fato, Jesus também o amou. Jesus também o amou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus o chama de amigo quando vai lá no Getsêmani e beija a face do Senhor. Então, que Jesus é esse que reúne o seu povo e os ama, o povo obstinado, irmãos. Povo que não tem coragem de morrer por Cristo. Mas Jesus decide amá-los. O único que não abandonou a Jesus foi João. Desde o Getsêmani até a crucificação, irmãos. Mas o que é mais lindo nesse cenário é que Deus está sempre esperando pelo arrependimento. O Senhor está sempre esperando pelo arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque ainda no outro dia Judas vai continuar sendo tesoureiro ainda do povo, do colegiado do Senhor Jesus. No outro dia, após a prisão, ele vai continuar, irmãos. E aí o diabo encontra lugar no coração dele. Que coisa terrível. Jesus dando a oportunidade dele se arrepender, mas ele não se arrepende. Sabe, irmãos? E Jesus então vai cingir-se com a toalha e encher a bacia de água e vai começar a lavar os pés dos discípulos, porque os discípulos não quiseram lavar os pés uns aos outros. Porque o cenário ali, amados, era um cenário de quem era o maior entre eles, uma discussão de quem era o maior entre eles. E os filhos de Zebedeu, João e Tiago, perguntou: Senhor, permita-nos nos assentarmos na tua glória, um à tua direita, outro à tua esquerda. Olha o cenário, irmãos. Soberba de destaque, eles estavam pensando.
em ser o melhor, em ser o primeiro, em ter um lugar mais privilegiado. E os outros 10 discípulos, eles ficam boquiabertos, mas não porque eles não deveriam ter feito essa pergunta para Jesus, o Tiago e o João. Não, porque eles queriam estar no lugar deles. Então nós vemos como o ser humano, ele peca nas suas intenções. Ele peca nas suas orações. Como nós somos limitados, irmãos. Mas Jesus começa a lavar os pés. E quando vai lavar os pés de Pedro, Senhor, tu vem lavar os pés a mim? A mim não, Senhor. Tu é o maior aqui. Nós estamos vendo quem é o maior. Agora vem o maior de todos e vai lavar os pés. Isso vai desmoronar a nossa consciência, nossa intenção do que nós estamos aqui discutindo. E quando vai lavar os pés, Pedro fala, não vai lavar meus pés não. Aí Jesus fala, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo, Pedro. Pedro fala, então lava meus pés, minhas mãos, minha cabeça, lava meu corpo todo. Não, você já está limpo, né? Mas nem todos estáis limpos. Jesus vai falar no versículo 12, mas nem todos estáis limpos, porque ele está se referindo a Judas. Que Judas deixou o diabo entrar no coração dele. O diabo não consegue colocar naquele que está limpo, irmãos, a decisão de trair o Senhor. Por quê? Porque o coração está protegido pela palavra. E a palavra de Deus é a água que purifica as intempéries, o pecado, irmãos. Louvado seja o nome de Deus, do Senhor Jesus. E todo tempo nós somos assim, amados, tentados a pecar, a cooperar com a maldade. As ruas estão empoeiradas, irmãos. Quer dizer isso? Quando você se sentir que você está sendo direcionado por um caminho que não é da vontade do Senhor, pare e diga, Jesus, limpa os meus pés. Senhor, meus sentimentos estão confusos, Senhor. Senhor, eu estou irritado. Meu coração está dolorido, Senhor. Meu coração está cansado, Pai. Está endurecido, aceitando sugestões deste mundo, Pai. Eu estou desejando coisas que eu sei que o Senhor não deseja para mim. Senhor, meus pés estão sujos. Sabe o que limpa os nossos pés, irmãos? Meditar na palavra. Isso limpa nossos pés. Quando oramos um pelos outros, irmãos, sem interesse, isso limpa os nossos pés. Quando temos comunhão com os outros, irmãos, isso limpa os nossos pés. E por causa disso tem muita gente com os pés comprometidos, meus amados irmãos. Cuidado. Jesus nos chama para o arrependimento. Jesus nos chama para que sejamos humildes e lavemos os pés uns aos outros. Por isso, irmãos, eu entendo que é lamentável quando chegamos num ambiente, numa igreja, numa casa, onde não há perdão, onde não há recepção de um abraço, um acolhimento, onde não há uma intercessão, uma palavra amiga, irmãos, para levantar o caído. E a pergunta minha é, você já lavou seus pés hoje? Você já lavou seus pés hoje, irmãos? Você já se deu conta que aquele momento de irritação que acometeu o seu coração não foi porque a outra pessoa errou, não foi porque a outra pessoa é pecadora, é fraca, ela fez justiça contra você, não, mas foi porque os seus pés estão sujos. E a gente às vezes não consegue enxergar isso. Nós nos irritamos com pessoas que às vezes se levantam contra nós porque nossos pés estão sujos. Nós queremos sentenciar e julgar pessoas que porventura não falam bem da gente. Nós nos irritamos com isso porque nossos pés estão sujos. Então eu preciso, irmãos, perdoar meu devedor, porque eu também tenho dívidas. E se Jesus não limpar os meus pés, eu acabo com os meus relacionamentos. Eu acabo com o meu relacionamento conjugal. Você acaba com o seu relacionamento familiar. O seu relacionamento de amizade, irmãos. Seu relacionamento profissional, enfim. Quando a vontade de vingança subir ao seu coração, à sua mente, lembre-se, é porque seus pés estão sujos. Quando você ficar irritado com quem você deveria amar, com quem você deveria estender as mãos, lembre-se, é porque seus pés estão sujos. Então calma, irmãos. Se alguém se levanta, se alguém precisa dos seus braços e das suas mãos estendidas, tem uma palavra de ânimo.
dê uma palavra de motivação. Calma, aquieta a tua alma, descansa o teu coração. Eu vou te ajudar. Eu vou lavar os seus pés. Quando, amados irmãos, eu penso que eu não tenho dívidas, que eu sou só credor, eu sou prepotente, eu sou arrogante, eu sou altivo, eu sou egoísta, eu sou soberbo. Aceite nessa tarde ser curado por Cristo, porque Ele morreu para nos curar. Ele morreu para nos dar vida eterna, irmãos. Peça ajuda a Ele. Os escândalos virão, mas não precisa vir por você. Não precisava vir por Judas. Os escândalos virão, mas ai daqueles por quem eles vierem. Não precisa ser por você. O poder está no coletivo, irmãos, na prática do amor. Entendendo que lavando os pés uns dos outros, nós viveremos de fato a vida que Deus tem pra gente. E através disso, irmãos, da morte de Cristo, da ressurreição dele no domingo, Jesus vai peregrinar para o Calvário, ele morre na sexta. Na ressurreição de Cristo no domingo, sabe o que acontece? Sabe quais são os benefícios que nos traz? Através da morte de Cristo, ele traz um Salvador vivo, intercessor, como diz lá em João 17. Eu não rogo só por aqueles que creem, mas aqueles que hão de crer. Louvado seja o nome do Senhor. A morte de Cristo traz uma vida de imortalidade para nós, irmãos, uma vida no porvir, uma vida no além, uma vida eterna. A morte de Cristo, irmãos, faz com que nós sejamos vivificados, louvado seja o nome do Senhor. Faz com que nós sejamos vivificados, justificados. A morte de Cristo, irmãos, traz a vitória sobre a morte, traz a vitória sobre o pecado, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, nesta tarde eu quero louvar o Teu santo nome, Pai, e orar por este irmão que está ouvindo essa mensagem. Ó Pai, Tu, Senhor, fizera essa reunião, porque Tu sabia da Tua morte que iria para o Pai, iria morrer por nós pecadores, Senhor. E por isso nós estamos aqui, ó Pai, arrependidos, crendo em Ti, Pai, sendo vivificados por Tua graça e misericórdia, Pai. E, Senhor, meu Deus, assim tomando posse da vida eterna, Senhor, da vida do porvir. Por isso eu Te louvo, Senhor, pela Tua ressurreição, que nos trouxe grande benefício, Pai. Ó Deus, através do Teu sangue derramado, nossos pecados foram remidos, Pai. Foram perdoados, Pai. Nossos pecados foram purificados, ó Pai. Eu Te louvo, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque fizeste por nós no Calvário. Muito obrigado, Senhor, por todos os Teus feitos, ó Pai, por Tua misericórdia e graça, Pai. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Pai, que essa pessoa que possa estar ouvindo, Senhor, ó Deus, possa receber, Pai, esse convite, Senhor, para que a humildade acometa o seu coração. Meu Deus, a simplicidade que há no Senhor, Pai, ó Deus, possa fluir no coração dessa pessoa, no meu coração, em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nesta tarde, Senhor, eu Te louvo, Senhor. Eu bendigo o Teu santo nome, ó Pai, e peço em nome de Jesus que haja arrependimento, Senhor. Que haja arrependimento, ó Deus, daqueles que estejam ouvindo, Pai, aqueles que estejam andando na contramão da Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, ó Pai. Através das Suas chagas nós fomos sarados, Pai. Através da Tua morte no Calvário, Senhor, nós fomos justificados na Tua ressurreição, ó Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa este povo, Senhor, que está ouvindo. Abençoa os Teus filhos, ó Pai. Restaura, visita, levanta, Senhor. O Teu poder e o Teu Espírito Santo possa fazer com que haja arrependimento do pecado, da justiça e do juízo. É o que eu Te peço nessa tarde, Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.